Bem-vindo a essa gravação do Plantão da Fluência, um programa onde eu tiro dúvidas de pessoas que me acompanham e querem chegar na fluência em JavaScript. Meu Deus do céu, Roger, o que é fluência em JavaScript? Fluência em JavaScript, na minha metodologia, significa construir aplicações web com JavaScript puro. E hoje eu vou conversar com o Marcelo. Eu não sei se ele é aluno do meu treinamento fechado CJRM ou se ele só me acompanha nas redes e ele já está aqui. Vamos lá. Fala, Roger. Como que eu Vamos posso te lá. ajudar? Bom, você iniciou o vídeo aí falando sobre ter dúvida se eu era aluno, né, do teu curso ou não, né? Na verdade, não. Eu ainda não sou aluno do teu curso. Acompanho você nas redes sociais, mais no YouTube, né? Não te acompanhava aqui pelo Insta, né? Mas acompanho mais pelo YouTube até por conta de a visualização da tela ser melhor pelo YouTube ali no computador, né? Dá para conseguir visualizar melhor as aulas que você posta lá na rede social. E, cara, eu queria basicamente focar aqui a nossa live hoje. Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem quando está estudando. Eu já venho estudando há algum tempo, né? Basicamente, eu trabalho com web design aí há uns 12 anos, e aí ficava só naquela superficialidade ali do HTML e CSS para fazer algumas correções ali. Trabalhava muito com WordPress, né? Depois de um certo tempo ali. Comecei a fazer alguma coisa na unha lá em 2010, 2011, mas era só HTML e CSS mesmo, site estático, né? E achava o JavaScript muito complicado, que eu seguia aquela cartilhazinha. HTML, CSS, agora o JavaScript. Quando eu cheguei no JavaScript, eu achei a sintaxe complicada, enfim, eu corri do JavaScript, acabei aí encontrando o WordPress, aí comecei a pegar uns temas, a editar uns temas, e aí fui levando, né? Não me aprofundei. E aí chegou um tempo que eu falei, cara, eu tenho que aprender a programar. Isso há uns 2 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a estudar mesmo o código. Já tinha brincado alguma coisinha com PHP e tal, então não era leigo, tinha a noção, tinha estudado lógica já de programação, então já estava inserido ali no contexto. Só que o que acontece? Quando eu cheguei nesse ponto que eu estou hoje, onde eu já passei pelos fundamentos, já aprendi aquela parte do que é exatamente uma variável, a constante, uma função, o que são as callbacks, promise, assim que await, já tenho uma visão geral sobre o que é isso, array, objeto, tenho ali uma noção bem considerável, assim, um nível intermediário, vamos dizer, né? Sobre a compreensão do que é tudo isso, do que são esses recursos da linguagem, né? Mas aonde que fica, aonde que trava, né? Onde que a coisa para? A coisa para justamente naquele ponto aonde, como que eu resolvo um problema, ou melhor, reformulando aqui a questão, como eu transformo a solução de um problema em código, né? Porque aparece um problema, eu tenho que resolver esse problema. Beleza, aí eu escrevo ali o algoritmo, já sei qual é a sequência da solução, o que tem que ser feito. Agora, como transformar essa solução em código, né? Porque o que eu vejo é que quando a gente estuda aí, pega uns vídeos, a gente vê exemplos, né, dos recursos da linguagem que são bem básicos, né? Eles são bem para exemplificar como funciona aquele recurso. E na prática, quando eu acabei acompanhando alguns tutoriais de, por exemplo, um mini blog, alguma coisa, a gente vê que a linguagem ela vai muito além do que aqueles exercícios mostram. Então, a minha dificuldade hoje é como transformar uma solução em código. Porque aquele beabá que é ensinado nas aulas para aprender o recurso, realmente, para mim, não funcionou como preparação para chegar nessa resposta. Aplicações JavaScript, elas são como um quebra-cabeça, em que cada peça faz parte do todo. E cada peça é uma peça do seu conhecimento ali na linguagem. Agora, para você transformar o seu pensamento em código, isso exige muito treinamento e exige método. Porque uma coisa é eu saber tocar um monte de acordes de violão, mas a outra coisa é eu saber sequenciar esses acordes para conseguir tocar uma música. Então são duas coisas diferentes. O que eu recomendo, cara, é que você siga um método que dê resultados que são comprovados. Então, por exemplo, o que eu recomendo para a maioria das pessoas que está iniciando na linguagem
mesmo as pessoas que já têm alguma base como você, construir aplicações web com JavaScript puro. Porque a partir do momento que você pega o conhecimento que você tem, que você aprendeu através de uma sequência, é importante, e começa a construir aplicações, você vê ali o quebra-cabeça inteiro formado na sua frente. Né? Então realmente isso é diferente de pegar aulas de condicionais e aí ver coisas de condicionais e não fazer nada com aquilo. É por isso que no meu treinamento fechado, por exemplo, ele é dividido em etapas e na 7ª etapa você vai construir a sua primeira aplicação. Só que antes disso, você vai aprender um monte de fundamento. E cada um desses fundamentos faz diferença. E pode ser que você já até saia desses fundamentos. Só que uma coisa que é muito interessante também, ainda falando de sequência, é que é o seguinte: uma coisa é você aprender os fundamentos e já tentar construir uma aplicação. Tá? E eu não estou falando aqui de aplicação robusta, não. Estou falando de aplicação menor, que tem uma feature, beleza. Outra coisa é você aprender um fundamento e fazer um monte de exercícios desse mesmo fundamento em situações diferentes para você, de fato, consolidar aquilo na sua cabeça. E aí, depois que você consolidou esse fundamento, você vai para um próximo que vai exigir conhecimentos desse fundamento anterior. Mas, de novo, nesse próximo você vai fazer um monte de exercícios que agora vão exercitar os dois fundamentos. Então, você entende que é uma sequência em que um fundamento puxa o outro, que eles se relacionam, que eles não são totalmente independentes entre si, e que essa sequência, se você treinar a partir de uma sequência gradativa, fica mais fácil você construir uma aplicação do que você treinar um fundamento, treinar outro, mas não fazer exercícios sobre aquilo, e aí te entregarem uma aplicação para fazer. Entendi isso. Então, o que eu ensino, o método que deu certo para mim, né, lá atrás, quando eu comecei, e que eu ensino aos meus alunos é esse. O método chama TER, aula, teoria, exercícios e revisão. No final de cada aula, tem vários exercícios para os alunos praticarem aquilo que foi aprendido. Depois eles veem a correção dos exercícios, eles veem a forma com que eu corrijo, e esse ciclo vai se repetindo até chegar ao ponto em que eu acho que com os conhecimentos, os fundamentos que você aprendeu, fazendo repetição, fazendo um monte de exercício, aí eu te entrego a primeira aplicação e falo, ó, com o que você aprendeu até aqui, com o que você treinou, você é capaz de construir essa aplicação sozinho. A grande dificuldade que eu vejo nisso aí é que o pessoal, às vezes, e isso não é intencional, tá? Muitas vezes a gente que quer aprender como programar, a gente vai muito na raça mesmo, a gente não, né, a gente é muito autodidata e tal. Mas a forma com que eu ensino, ela é através de um método, porque é através desse método que eu cheguei lá, eu comecei a construir aplicações web com JavaScript puro de forma mais fácil, e não estou falando que é fácil, porque nunca é fácil, né, e quem falar que é fácil, eu acho que tá enganado. Eu não gosto de falar que é fácil, não. Eu acho que fica mais fácil. O método fica mais fácil. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Entendi. Realmente eu tenho convicção que um bom método ele faz total diferença, né? Porque você ficar pegando tudo muito sem sequência, sem ter esse link que você falou entre um primeiro momento e um segundo momento, onde isso vai construindo algo, né? Fica complicado, porque você fica com... por exemplo, eu aprendendo ali sozinho na raça, como você falou, eu chego num ponto que o que acontece? Eu vejo que o meu conhecimento é como se fosse assim, eu tenho várias caixinhas de conhecimento isoladas, mas que elas não são linkadas entre elas. Então, são muitos recursos que eu conheço, mas que eu não sei como combiná-los para conseguir um bom resultado de alguma coisa, né? Então, acho que o que falta quando a gente fica buscando conhecimento assim fragmentado por aí, é justamente esse link entre um recurso e outro que você aprende, mas que você, por não ter esse link, você acaba não sabendo como combinar, fazer uma combinação para obter uma solução para alguma coisa. Acho que é exatamente isso. Total. E desde criança, cara, o nosso cérebro, ele é condicionado a pensar em sequência. Porque, quer ver um exemplo disso? O que criança adora? História. Criança adora história.
Você conta uma história para uma criança para ela dormir, ela não quer dormir porque ela quer continuar ouvindo a história. Mas por que criança adora a história? Porque histórias são sequências. Uma história é uma sequência de acontecimentos narrados. Então, desde criança, o nosso cérebro é acostumado a isso. Então, quando a gente chega para aprender alguma coisa nova, como se não bastasse já a dificuldade de algo ser novo, eu acho que com uma sequência fica mais fácil, porque o meu cérebro foi acostumado a isso desde criança. Agora, mesmo com uma sequência linear, cronológica, uma outra coisa que você tem que saber é que você vai ter dúvidas, tá? De qualquer forma. E quando você tiver dúvidas, você vai precisar de alguém para te ajudar, de ter alguém ou algumas pessoas para tirarem essas suas dúvidas. Por isso que no meu treinamento, por exemplo, e claro, cada um faz de uma forma, né? Cada professor vê da forma que acha que dá mais resultado. Mas no meu treinamento, tem um repositório do treinamento em que os alunos podem abrir issues para tirar dúvidas diretamente comigo. E eu respondo essas dúvidas. Eu não ponho equipe para responder dúvidas. Sou eu mesmo tirando a dúvida do aluno. Legal. E não só isso, hoje o treinamento está com 4 aplicações construídas, e cada aplicação, se o aluno segue o método direitinho, ele sabe construir aquela aplicação sozinho, mas mesmo assim, eu ainda peço para ele enviar a aplicação para ela ser analisada, e para eu dar um feedback, dar um code review, do que talvez tenham sido os pontos cegos para o aluno na construção daquela aplicação. E aí existem vários critérios para avaliar. Eu, por exemplo, eu avalio a usabilidade, a lógica, avalio a organização do código, e aí entra a refatoração, entra um monte de coisa. Então eu acho que quando você tem um método e combinado a isso você tem como tirar suas dúvidas e tem alguém para te apoiar, para te dar feedback, eu acho que fica bem mais fácil. Você encurta a velocidade do caminho. Entendi, cara. Eu acho que realmente é isso, cara. Tendo essa sequência lógica ali, didática, pedagógica organizada, né? Que tenham esses links aí entre um conhecimento e outro, onde você vai construindo alguma coisa, deve realmente facilitar. Uma outra questão que eu gostaria de levantar é assim, por exemplo, cursos com aulas gravadas, né? Porque eu também andei, e inclusive ainda ando, né? Procurando por treinamentos onde as aulas são ao vivo, justamente para poder ter o recurso de tirar a dúvida em real time ali, na hora que a dúvida aparece. Porque muitas vezes, assistindo aulas gravadas, numa mesma aula, no mesmo vídeo, não precisa nem ser um vídeo muito longo, um vídeo de poucos minutos, sei lá, 5, 6, 7 minutos, né? Existe uma sequência de dúvidas ali dentro daquele mesmo vídeo. Então, está sendo dada uma explicação e no início daquela explicação já pinta uma dúvida. Então essa dúvida ela já compromete a compreensão de todo o restante daquela explicação, porque não tem como tirar essa dúvida na hora. Daí você é obrigado, por exemplo, no modelo, digamos assim, né, no modelo de treinamento hoje com videoaulas, onde a gente tem um suporte e tal, você tem que recorrer ao suporte e que nem sempre ele tem condições de estar, às vezes você está estudando no meio da noite, não vai ter alguém de plantão ali no suporte no meio da noite lá para te dar aquela resposta imediata. Então você vai pegar essa resposta no dia seguinte e tal. Só que aí no dia seguinte você já perdeu o andamento daquela aula, né? Então torna um pouquinho, tem esse entrave. Eu sei também que isso é uma limitação de como as aulas são ministradas hoje, no formato em que elas são ministradas hoje, dentro das tecnologias que nós temos hoje, né? Para ministrar a aula. Mas eu penso assim, você já parou para pensar sobre isso e de repente já visualizou alguma solução ou você já tem uma outra solução enquanto isso não acontece para aulas que não são ao vivo? Cara, a aula ao vivo, ela tem suas vantagens também e desvantagens, né? Assim como qualquer outro formato. Eu gosto do gravado porque eu geralmente roteirizo meus vídeos e eu tento passar o máximo que eu quero passar no menor tempo possível, né? Já numa aula ao vivo a dinâmica é diferente, né? Porque numa aula ao vivo a pessoa que está te ensinando para beber água, conversa um pouco e tal. E às vezes tem gente que vê vantagem nisso, tem gente que não, né? Porque às vezes você está com uma dúvida ali
e passou 15 minutos do instrutor, dependendo do tanto de alunos também, dependendo de quantos alunos forem, aí já é mentoria, né? Não é nem, já é um passo além. Mas geralmente em cursos com aula ao vivo, você tem uma turma pequena, que de qualquer forma você vai ter que esperar um pouco para sua resolução vir, né? E às vezes ela não vai vir de uma forma tão elaborada porque o professor, ele tá com, na verdade o tempo dele tá correndo, né? Então ele tá com meio que cronometrando ali o quanto aquela aula vai durar. Então não sei, cara, existem vantagens e desvantagens. Eu nunca testei ao vivo, né? Até porque eu gaguejo bastante, então na edição tem muito corte de gagueira ali do Roger. Mas o que eu tento fazer, falando de formato de aula em si, é que eu tento passar a mensagem mais direta possível, sem enrolação, né? Tento entrar no assunto de forma profunda, mas sem enrolação. E os alunos deixam as dúvidas deles como issues mesmo. Eu faço o máximo para responder, né, num espaço curto de tempo, mas até hoje, pelo que os alunos me falam, eu nunca tive problema. Eles nunca tiveram problema com isso. Como eu recomendo seguir o método, tal, no método eu falo sobre resumos também, né? Você vai resumir cada aula que você assistir, né? Você vai resumir em bullet points, inclusive esses resumos a galera posta também lá como issues lá no repositório. Então eu nunca tive alguma queixa de um aluno em relação a isso, tá? Em relação a essa dificuldade que ele teve no momento e tinha que ser e precisava de uma resposta muito rápida, e depois a solução que eu dei para ele, a forma como eu resolvi, ainda não atendeu ele, né? Nunca teve esse caso. E não estou falando que não pode haver, né? Pode existir, pode vir a existir. Mas eu particularmente, nunca presenciei. Mas ao mesmo tempo também nunca testei ao vivo. De repente é algo para se ver aí no futuro. Bom, legal, né? Já fica também então essa sugestão até para você fazer um laboratório aí, pode ser até via YouTube mesmo, marcar uma live ali, uma aula ao vivo com alguém lá para pôr em teste aí e até para exercitar a fluência na explicação, não só a fluência no JavaScript, né? Já que você falou que durante as gravações aí tem uns enroscos aí e tal. Mas de toda forma, cara, o que me chamou bastante atenção, inclusive no teu conteúdo, primeiro foi quando eu li que a tua missão era ajudar aspirantes a adquirirem a fluência em JavaScript. Esse termo, né, fluência em JavaScript, né, quando você realmente está buscando aprender uma linguagem, esse termo fluência, ele realmente ele mostra, né, ele diz exatamente tudo que realmente a gente quer, que é realmente estar fluente na linguagem e poder desenvolver o que quer que seja através da linguagem ali, sem grandes problemas, né, sem grandes dificuldades, que é como você mesmo realmente coloca. E eu queria até deixar aqui um agradecimento, né, pelos teus vídeos e te parabenizar, porque você dá para a gente perceber nas tuas publicações que você realmente se dedica a isso, e a tua didática é muito legal, você tem uma tranquilidade, uma cadência ali de oratória que realmente facilita a compreensão. Inclusive, eu confesso que mesmo com isso, às vezes eu diminuo a velocidade do vídeo para ter uma compreensão mais pausada ali, para degustar mesmo aquele conteúdo, né? E aí isso me ajuda bastante também a compreender mais. Hoje mesmo eu estava fazendo isso pela manhã. E, cara, queria agradecer aí também a sua disposição aí em estar participando com a gente aí, comigo especificamente aqui, para tirar essas dúvidas. E uma dúvida minha e de pessoas que já comentaram aqui também nessa live quando começa a nova semana JavaScript aí para as inscrições do teu treinamento? Quando será a próxima data? Você já participou da semana do JavaScript? Não tive a oportunidade ainda. Tá. A semana do JavaScript é um evento 100% online e gratuito que eu faço para divulgar justamente o meu método de estudos, né? E aí, para as pessoas que querem dar um passo além, no final da semana do JavaScript, quando termina, eu costumo abrir as matrículas para o CJRM, meu treinamento fechado de JavaScript. Cara, a previsão é que a próxima semana do JavaScript aconteça ou no fim desse mês, ou no começo, eu acho que vai ser no começo de agosto, tá?
no começo do mês que vem, eu acho que vai rolar a próxima semana, a próxima edição da Semana do JavaScript, mas você pode ficar de olho nos vídeos que eu posto, que você vai saber quando as inscrições para o evento começarem a ser abertas, e aí você vai lá, se inscreve. E além da Semana do JavaScript, geralmente quando você se inscreve, eu disponibilizo um grupo no Telegram em que eu envio conteúdos exclusivos lá para esse grupo, né, enquanto a Semana do JavaScript não chega. E aí é só você ficar de olho nos vídeos que você vai saber em primeira mão quando a próxima edição vai acontecer. Maravilha, então, Roger. É isso, cara. Minha dúvida era essa. Eu acho que basicamente essa cadência, a resposta que você me deu, que é realmente seguir esse método, né? E, cara, é isso. Eu agradeço aí a tua disponibilidade e as informações aí que você disponibilizou. Total. Marcelo, eu que agradeço. Obrigado por ter parado o seu tempo para vir aqui numa live. A gente sabe que não é fácil, né? A gente se sente meio exposto por causa do formato. Mas eu acho que eu faço esse formato porque eu sinto que assim eu ajudo mais pessoas, né? Eu consigo ajudar não só você, né, mas também as pessoas que assistirem essa live, que estão aqui com a gente agora, e as pessoas que assistirem a gravação dela. Então, obrigado por ter parado aí, por ter se inscrito, por ter parado, ter doado seu tempo para isso. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. E fica ligado no convite da Semana do JavaScript aí, que deve aparecer nas próximas semanas para você e para o pessoal que está assistindo a gente agora. Maravilha, Roger. É isso aí, cara. Valeu, forte abraço aí. Um bom final de semana aí. Valeu, Marcelo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.